Espero que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo sempre pela companhia de vocês nos nossos estudos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos tem dado nos estudos da quarta-feira com o livro Paulo Estevão. E, como sempre, nós rogamos o amparo da nossa casinha de oração, da equipe espiritual, dos benfeitores espirituais, para que possam, ao longo desses estudos, ao longo da noite, passar pela nossa casa, levando a todos a bênção confortadora do passe e acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam nos envolvendo. Para iniciarmos as atividades desta noite, eu peço para a Ritinha fazer a prece de abertura para nós. Por favor, Ritinha. Então, boa noite, Maria Luísa, boa noite a todos. Boa noite. Que todos possam estar com o pensamento voltado a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos dê compreensão, sabedoria para os estudos desta noite. Grandes aprendizados tem nos dado este livro. Durante mais de um ano de estudo, e esse aprendizado é toda semana. Graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade, nesta encarnação, de poder estar diante desses ensinamentos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, abençoe a cada um dos participantes desta reunião, que possam os benfeitores espirituais da nossa casa de oração passar pela casa de cada um de nós, dando aquele equilíbrio, aquela confiança que todos precisam e principalmente a esperança de momentos melhores, de dias melhores. Sempre com a confiança em Deus, nosso Pai, nós podemos alcançar voos longos de paz e de tranquilidade. Que Deus nos dê essa paz, essa serenidade para todos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, voltando aqui no PowerPoint, gente, só para lembrar, repassando aquele mapinha que nós estamos seguindo, Paulo saiu de Atenas na companhia de Timóteo, dirigindo-se a Corinto, onde pôde se encontrar com a mãe e a avó de Timóteo, que viviam numa região chamada Cencreia. Na semana passada eu não consegui achar essa região no Google Earth, mas depois, com um pouquinho de persistência, acabei descobrindo onde fica, não era tão distante de onde a gente estava. E também, se Atenas era famosa pela intelectualidade dos seus habitantes, Corinto era famosa pela imoralidade de seus habitantes. Uma cidade riquíssima à época. E eu fico pensando, gente, na questão do tempo. Quando a gente fala de 2000 anos atrás, a gente pensa que era tudo assim, deserto, uma aldeia aqui, outra aldeia ali, tudo distante. Mas algumas cidades eram já, na época, enormes, com uma vida muito ativa. E era o caso de Atenas, Corinto, Roma, Jerusalém, entre outras. Então, já havia um intenso comércio, uma intensa navegação, uma vida extremamente ativa, e Corinto não devia nada a Atenas em termos de faustosidade dos seus monumentos, dos seus templos, das suas ruas, das construções da época. Fico imaginando a possibilidade de um programa de computador reconstruir como seriam aquelas cidades naquele tempo.
né? E nós aqui no Brasil com 500 anos, e essas cidades já com uma vida extremamente ativa há tanto tempo. Então, antes da gente retomar o texto, gente, eu vou aproveitar que eu já estou com o Google Earth aberto para mostrar para vocês o sítio arqueológico de Corinto, onde nós temos... eu vou deixar aqui primeiro, para a gente não se perder, onde que está aqui, olha. Tem um trecho aqui, tem muitos locais com ruínas, depois eu fecho mais para a gente se localizar. Mas por dois motivos eu quero fazer dois destaques. Olha, tudo que tem aqui, gente, toda essa parte aqui, olha, é um grande sítio arqueológico. E não só aqui, tem em outros lugares também, mas é esse trechinho que nos interessa, porque aqui nós temos, como a gente vai ver depois, no trechinho que nós paramos, aquele romano, Tito Justus, que acabou adquirindo uma casa para fundar a primeira igreja cristã em Corinto, e é esta daqui, olha. A imagem, ela não vai mais do que isso, ela não consegue, não consigo abrir mais. Deixa eu ver aqui, ou abrir a imagem, vamos ver. Ela fica só pequenininha desse jeito aqui mesmo, não abre mais. E também, volto lá. Ai, agora eu fechei. Fechei o Google Earth, ô meu pai. Hoje eu estou meio atrapalhada aqui de novo. Espera lá um pouquinho, gente. Deixa eu voltar lá de novo. É que eu queria mostrar também a região do... Espera lá. A região aonde fica uma rua. Espera ali, ó. Nós estamos aqui em Corinto. Estamos aqui, ó. O difícil é achar de novo, daqui de cima, o sítio arqueológico. Deixa eu colocar aqui a barra de pesquisa. É sítio arqueológico Corinto. Vamos ver se ele vai aonde... É só para eu me localizar aqui para aqui, ó. Vamos ver. Se eu não conseguir fazer isso agora, eu vejo depois... Ah, não, eu fiz diferente, peraí. Templo de Apolo, Corinto, Grécia. Ela fica melhor. Porque tem vários lugares. Aqui, ó. Onde aparece escrito sítio arqueológico. É difícil de achar aonde está o tal do sítio arqueológico, porque, enfim, se eu não conseguir fazer isso agora, depois, é que eu queria mostrar para vocês a igreja, a casa comprada pelo... Aqui, ó. Vamos ver onde que está melhor aqui, daí fica mais fácil. Aqui, ó. Pronto. Já voltamos aqui, ó, do lugar que eu queria. Peraí. Já voltamos aqui, ó. Pronto. Deixa eu tirar a barra aqui do lado para enxergar melhor. Então, aqui, gente, olha, nesse cantinho aqui, nesse sítio arqueológico, tem aqui a casa que teria sido adquirida por Tito Justus para abrigar a primeira comunidade cristã em Corinto. Agora, uma coisa que eu queria mesmo mostrar para vocês, mais de perto, é que dá para ver claramente que aqui tem uma rua que permaneceu bem conservada, inclusive com os pisos, que a Corinto era tão rica que as ruas eram pavimentadas, as principais avenidas eram pavimentadas com mármore. Aqui, gente, olha. Vamos fazer uma volta aqui, ó.
Vamos dar um giro aqui para ver se a gente consegue visualizar desde o comecinho. Olha, essa é a rua, aquela rua que a gente enxerga lá do alto. Olha como elas eram pavimentadas. E claro que aqui é uma região de intenso turismo, né? E lá do alto a gente visualiza a rua, que é essa daqui. E o chão pavimentado na época, com alguns trechos, as ruas mais movimentadas, com pedras de mármore. Então, quando a gente sai do Street View, a gente vê aqui, gente, olha, o tamanho dessa rua. E aqui na igreja, onde seria a igreja de a primeira igreja cristã de São Paulo, aqui o Street View não tem nada muito perto que dê para a gente visualizar, nem que fosse de longe. Vamos ver nesse pontinho aqui, olha, se dá para ver alguma coisa. Tá vendo, ó? Fica difícil para a gente descobrir para que lado que está aquele cantinho onde teria sido a primeira igreja cristã, porque mais perto não tem aqui da onde poderia ter sido a casa, né? Subindo talvez essas escadarias aqui, daria para visualizar melhor, mas a câmera do Google Earth não foi até lá em cima. Tá vendo? Olha a quantidade de ruínas que tem por aqui. Então, só dá para ver melhor mesmo aqui a igreja de... Deixa eu colocar aqui mais para o norte, que fica mais fácil para a gente visualizar. Aqui onde seria a igreja de São Paulo. Claro que se a gente procurar no Google, a gente encontra uma foto melhor, mas aqui não dá para a gente ver mais do que isso, gente. Então, ainda tem alguma coisa em pé da casa onde teria sido, onde funcionava, passaria a funcionar a primeira comunidade cristã de Corinto. Então, a quantidade de sítios arqueológicos aqui é imenso, né? Então, aqui a gente já vê uma área bastante grande, mas tem outros lugares também. E agora, só para mostrar para vocês aonde ficava, porque agora nós temos aquele canal, né, de Corinto, ligando aqui o trecho do Mar Egeu, que aqui seria o Golfo Sarônico, com o Golfo de Corinto, que é do lado esquerdo, esse canto aqui, mas aqui está Cencreia, olha. Antes, o porto era aqui, olha, Cencreia, olha lá. E aqui, a mesma coisa lá, ó, restos arqueológicos de onde teria funcionado um antigo porto. Então, foi deste local que Abigail partiu, junto com seus pais adotivos, Ruth e Zacarias, em direção de Israel, da Palestina. E foi aqui que Paulo também veio, né, quando ele chegou em Corinto, veio até essa localidade, mas o que tem aqui, gente, são pequenos, são restos arqueológicos que a gente fica imaginando que talvez à época o mar fosse um pouquinho mais alto do que é hoje, né, não tão baixo para poder visualizar, porque não tem muita coisa desse lado aqui, viu? É só esse cantinho aqui mesmo, a Laura, tá vendo? As ruínas de onde teria funcionado um antigo porto, o porto de Cencreia, citado por Emmanuel. E aqui uma pequena vilazinha. Então, era nessa região que moravam a mãe e a avó de Timóteo, né? Bem longe já, mas bem longe mais aqui da parte aqui de Corinto, aonde fica aquela parte arqueológica de hoje, que a gente viu hoje, né, gente? Então, tá aí, então, achamos Cencreia e achamos a igreja onde teria funcionado a primeira comunidade cristã de Corinto. Tá aqui, gente, é nessa região aqui, ó, tá vendo, olha lá? Aqui, ó, Templo de Apolo, sítio arqueológico, é nesse canto aqui que ficou a primeira igreja cristã. E claro que
não seria localizado no ponto principal da cidade, né, gente? Sempre lugares simples e afastados, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Olha, fazer uma visita nesses lugares é uma viagem ao tempo, realmente, né, gente? Primeiro porque, como eu disse, já naquela época, é aqui nessa região, tá vendo? E Sencreia fica mais no cantinho de cá, do canto direito. Então, naquela época, uma vida extremamente ativa, imponente, porque os templos eram maravilhosos, eram enormes, eram, na verdade, até certo ponto, intimidadores. Só que a diferença de Atenas aqui, para Corinto aqui, Atenas seria o centro da intelectualidade, Corinto, o centro da imoralidade. Tá bom? Por isso aqui Paulo teve muitos problemas. Mas vamos então retornar ao nosso texto. Eu vou fazer aquele vai e vem para entrar agora no texto realmente da noite de hoje, tá bom? Então vamos compartilhar e eu vou colocar aqui a primeira leitura para a Ritinha. Nós paramos no capítulo 10. Só lembrando, gente, fazendo uma rápida recordação aqui do capítulo anterior, Paulo estava pregando na sinagoga, mas quando ele começou a falar sobre Jesus, a coisa, os ânimos esquentaram, os participantes israelitas ali ficaram muito exaltados e quase quiseram partir para a briga com Paulo. Mas aí um romano de nome Tito Justo, que realmente se sentiu extremamente atraído pela personalidade de Paulo, acabou se tornando o seu amigo e acabou adquirindo uma residência, né, para poder formar a primeira comunidade cristã em Corinto. Então, a partir do parágrafo 10, por favor, Ritinha. Então, dando continuidade, Tito Justo, com o auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para o início dos serviços religiosos. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executassem os programas traçados por Paulo de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias. A comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Gente, nesse parágrafo, Emmanuel já dá para a gente um panorama de Corinto, da Sim. cidade. Né, Ritinha? Sim. Pode comentar, pode falar. E aqui, na primeira viagem que Paulo fez, né, que ele conheceu o Prisca e o Áquila e Prisca, depois Lloyd e Eunice, quando ele volta na segunda vez, eles já estão mais, vamos dizer, mais firmes no Evangelho, na sua convicção, para ajudar ele nessa missão na segunda vez, né? E Emmanuel dá realmente, assim, já um panorama de como é que do lodo nascem coisas belas. Então, você tem chance de recuperar esse povo. E era o que Paulo pretendia, né? Recuperar a ordem moral desse povo, né? Sim. Então, vamos ver se ele consegue. Mas gente, muita dificuldade, creio eu. Gente, lembrando que a igreja de Antioquia, na Turquia, ela se caracterizava por grandes manifestações mediúnicas, inclusive de voz direta.
E essas manifestações dos espíritos, Paulo conheceu pela primeira vez lá em Antioquia. Por isso, mas por quê? Lembrando, né, que era justamente pela união, pela fraternidade, pela solidariedade entre os seus integrantes. Que quando começaram as discussões em torno da questão de tem que circuncidar, não tem que circuncidar, começaram as divergências e as separações, as manifestações dos espíritos pararam, dos espíritos, dos bons espíritos, né? Pararam de acontecer. E com a experiência que ele teve em Antioquia, Paulo, como agora ele tinha companheiros experientes, como disse a Rita, Áquila e Prisca, Lloyd e Eunice, já eram mais experimentados, além de Timóteo, né, Lucas, Silas. Então, todos eles ali, muito mais experimentados e firmes no Evangelho, fizeram da igreja de Corinto uma segunda igreja de Antioquia, lá, produzindo frutos mais ricos de espiritualidade. E achei muito interessante a colocação de Emmanuel sobre a postura de Paulo. Como a Ritinha comentou, que muitas vezes dos pântanos nascem os lírios mais belos, o que é verdade. Mas também onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Lembrando, gente, que na devassidão moral que existia em Antioquia, quais seriam esses sofrimentos e remorsos? Né? Tudo de podridão que a gente possa imaginar e que ainda acontecem nos nossos dias, também aconteciam naquela época. Então, havia um contraste entre a beleza das construções, a beleza dos templos, da cidade organizada, de toda a vivacidade e a riqueza. Havia por trás de tudo aquilo muito sofrimento moral, traições, mortes, crianças abandonadas, mulheres violentadas e por aí vai. Prejuízos financeiros por traições de outros, todo tipo de criminalidade. Olha, tudo que a gente ainda encontra atualmente existia naquela época. Então, isso não intimidou Paulo, porque ele achava que ali era que justamente havia maior necessidade de espiritualidade. E ali, justamente por ser uma cidade rica, vinha gente de todos os cantos, sempre em busca de novas oportunidades e novos oportunistas, né, gente? Então, Paulo estava agora num ambiente muito diferente daquelas pequenas aldeias pelas quais ele passou na primeira viagem no interior da Turquia, tá bom? Pode continuar, Ritinha. Quem quiser algum comentário, fica à vontade. Então, aí eu também Ah, fico pensando, né? Que ah, a gente vê isso hoje. É bela viola por fora, pão sim, bolorento por dentro, né? exatamente. Era uma cidade suntuosa, Sim, maravilhosa, e o povo que convivia ali, né? E Jesus já falava que são os doentes que precisam de auxílio, sim, não sim, os sãos, né? É os doentes. E Paulo exato, justamente estava buscando isso, né? exatamente, Então vamos lá. vamos lá. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia,
a pedirem providências para as igrejas de Pisídia, companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Só recordando um pouquinho, Ritinha. Sim. Galácia, Pisídia, Icônio, Listra, ficavam no interior da Turquia, por onde Paulo passou na primeira viagem. Tessalônica já fica na Grécia, Chipre também, e a própria igreja da Casa do Caminho de Jerusalém. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes, quão variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém, que não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Isso. Era aquela ajuda, né, que ele angariava para ajudar lá na Casa do Caminho, né? Sim, sim. Mas, além disso, ele tinha que trabalhar, né? Sim. Lembrando que ele, Áquila e Prisca estavam trabalhando juntos lá em Corinto como tecelões. Para arrecadar fundos, né? Para arrecadar fundos e para se manterem também, né? Então, o que eu também fico pensando aqui é que esses emissários das regiões mais afastadas, que vinham lá da Turquia e de outras regiões da própria Grécia, procuravam orientações junto de Paulo, né, pedindo providências. E eu fico pensando, que providências seriam essas? Se mandavam emissários de tão longe atrás de Paulo para conversarem e se aconselharem com ele, o que estaria acontecendo, que tipo de problema já estaria acontecendo naquelas pequenas comunidades cristãs fundadas por ele no interior da Turquia. Né? O que estaria acontecendo, né, gente? Então, isso Emmanuel não conta, mas dá para a gente imaginar, né? Pode continuar, Ritinha. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando as alvíceras da Boa Nova. Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Deus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Rogou a Jesus, tá, Ritinha? A Jesus. A Jesus. Rogou a Jesus. Eu não sei nem o que eu falei, Maroísa. Tem importância. Vai lá. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentado, indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Que maravilhoso, né? Pois é. Então, aqui, a gente fica sabendo que Paulo, ou melhor, que Jesus se manifestou a Paulo 2 vezes. Sim. Uma nas portas de Damasco. Damasco e agora. E agora em Corinto. Ele mesmo foi ao socorro de Paulo. Por quê? Porque ele estava vendo que ele sozinho não ia dar conta. Quanta dificuldade para ele se locomover
por meio daquelas regiões que não eram planas, montanhosas, perigosas. Quanto cansaço para percorrer 50, 100 quilômetros. E ele já não era mais um jovem, né, gente? Então, como é que ele faria para atender todas aquelas comunidades das quais ele se lembrava de todas, claro, com muito carinho, né? Como atender às solicitações daqueles irmãos que ele havia conhecido na primeira viagem? Então, ali realmente, como diz Emmanuel aqui, sentindo-se incapaz de atender todas as necessidades ao mesmo tempo. E aí ele, em oração, pediu auxílio a Jesus, que veio até ele. Né? Então, continuando, Ritinha. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Olha essa frase, gente. É natural, não possas atender a todos pessoalmente. Seria algo impossível àquela época, né? Pelas próprias dificuldades da época, né? De locomoção, né? Mas ele fala uma coisa aqui curiosa. É possível a todos satisfazeres simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, pelos poderes do Espírito. Que seriam esses poderes do Espírito? Vamos ver o que Jesus vai falar aqui. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os da boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Que maravilhoso, hein? Quer dizer, escrevendo. Ele poderia escrever, né? E sempre com a colaboração do Estevão, que estava ali, né? Auxiliando. De que forma auxiliar todo aquele povo, né? Todas aquelas comunidades que ele criou, né? Sim. Então, ele estava bem assessorado. Sim. Muito bem assessorado, né? Então vejam só. Estevão estaria mais próximo de Paulo, transmitindo a ele, a Paulo, os pensamentos de Jesus. Portanto, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós estamos lendo ensinamentos, pensamentos de Jesus. Nossa, nunca pude imaginar isso. Claro que Paulo... E falar carta de fulano, carta de ciclano, eu não sabia nem o que era isso. Exatamente, e ainda fala epístola, a gente entende menos ainda, né? Exato. Então, olha, gente, esse parágrafo é valioso
É muito importante. Olha outra coisa que Emmanuel registrou desse diálogo entre Jesus e Paulo. O valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Sim, a exemplificação. Sua exemplificação, sua vida, o conteúdo espiritual do seu verbo. Então, esses é que são os valores do espírito. Ele iria escrever usando o potencial da espiritualidade, com o amparo de Estevão. E agora, quando ele fala, Estevão vai transmitir a você meus pensamentos. Isso significa que Estevão já estava totalmente integrado ao lado de Jesus, ao ponto de já poder transmitir os pensamentos do próprio mestre para Paulo. Olha a grandeza espiritual de Estevão. Ou seja, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós estamos lendo pensamentos de Jesus, de Estevão e palavras do próprio Paulo. E tem outra coisa, gente. As cartas que Paulo, as cartas escritas, Paulo não escreveu com as próprias mãos. Ele só escreveu com as próprias mãos uma carta, que foi a carta aos Hebreus. Todas as outras, ele ditava e alguém escrevia. Porque, lembrando, Paulo zelava pelo trabalho em equipe. E, além do mais, escrever, àquela época, era uma arte. A maior dificuldade era o material. Se fizesse em papiros, logo o papiro secava e esfarelava. Tinha que ser escrito no pergaminho, que era a pele do cordeiro novo, bem alisada, bem esticada. As palavras, e o outro escreveu em grego, tudo em grego. Era a língua da época. Todo mundo seguia a moda grega. Então, Paulo não escreveu com as próprias mãos, lembrando, né, gente, lá em Atenas, que eles ficaram admirados, quem era aquele homem, com aquela aparência de andarilho, de beduíno do deserto, cujas mãos tremiam. Imagina ele exercendo a profissão de tecelão, como eram as mãos de Paulo, para pegar numa pena e poder escrever com delicadeza num pergaminho. Ele não fez isso. Ele ditava e alguém escrevia. Certo? Mas esse parágrafo é simplesmente extraordinário. Você vai escrever. E quantas cópias não foram tiradas dessas cartas, para que todos pudessem conhecer os ensinamentos de Paulo? Não, conhecer os ensinamentos de Jesus, transmitidos a Paulo por Estevão. Por isso ele fala os poderes do Espírito. Vamos usar os poderes da espiritualidade. E ele fala, olha, o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Não da Grécia, nem da Turquia, nem da Palestina. Do mundo. Que lindo isso, gente. Essa foi a segunda vez que Jesus foi até Paulo. Muito lindo isso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ritinha, acho que já faz os 20 minutos que você está lendo. Eu vou passar agora para a Marina, porque daí fica 20 para você e 20 para ela, tá bom? Obrigada, viu? Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Maruísa, boa noite.
Boa noite, Tiago. Desculpa atrapalhar, não, é só Mas não é atrapalhar, pode falar. um detalhe aqui que me saltou aos olhos. Hum, Eu achei curioso por que Paulo precisou, né, de um intermediário hum, entre ele e Jesus, no caso Estevão, né? uhum. Será que Paulo ainda não estaria num nível em que ele não conseguiria sozinho compreender a mensagem do Cristo? Ele precisava de uma espécie de um filtro, que seria o Estevão, para o Estevão entender a mensagem do Cristo e repassar para Paulo? Será que poderia ser isso? Não, porque, olha, nesse parágrafo ele fala assim, olha, Estevão permanecerá mais conchegado a ti. Isso significa que Estevão já acompanhava Paulo desde que Abigail, encontraram-se espiritualmente lá na cidade de Tarso, quando Paulo deixou Jerusalém, fugiu de Jerusalém, teve que fugir de Jerusalém. Então, de qualquer modo, Estevão já inspirava, já ajudava Paulo espiritualmente, por meio da inspiração. Agora, se era maior ou menor, se era mais evoluído, menos evoluído, acho que a questão não é tanto essa, Tiago, mas é a questão da tarefa em equipe, para todos trabalharem juntos. Então, Entendi. Jesus e Estevão perfeitamente unidos, transmitindo para Paulo, que ditava as cartas e alguém escrevia. É o trabalho em equipe, para não ficar tudo só com uma pessoa. Não, entendi, Maurício. Obrigado. Viu? Entendeu? Entendeu? Acho que é justamente assim, quando ele fala os poderes do espírito. Vamos usar o que a espiritualidade superior, no caso, a espiritualidade da esfera do Cristo, chegando até nós, pobres mortais, né? Porque Estevão daria a inspiração a Paulo, e Paulo se expressaria usando a linguagem da época, de modo a que todos pudessem ler e entender. É bacana isso, né? De maneira que não fique centralizado só numa pessoa, tudo só numa pessoa, né? E é isso que eu É, acho muito não entendi. bacana, tá bom? Entendi. Obrigado, É, Maurício. é a maneira como eu consigo entender a valorização do trabalho em equipe, que, aliás, o próprio Cristo também valorizou quando estava aqui na Terra, né? É Muito porque bem. senão Jesus poderia falar, né? Eu vou ditar para você. Exatamente, né? Mas ele também acho que tinha muito mais coisa para fazer, né? Então, assim, olha, como Estevão sabe exatamente o que eu penso, eu vou deixar Estevão passando essa informação para você, porque eu acho que eu tenho mais coisa para fazer também, não é? Tá certo, tá Nesse certo. sentido. Então, Oi, Maruísa, só oi, um comentário. Margarete. Só por esse parágrafo, Ah, algumas coisas me vieram assim. Eu acho que uma das grandes preocupações do Paulo também é que, como ele saiu corrido, fugido, uhum, ele foi expulso da maioria daquelas cidades. sim, Ele deve ter pensado, como é que eu vou voltar, né? Mesmo pois é, com toda a idade, todo o sim, desgaste, né? A modificação sim, fisionômica e tudo mais dele, né? Mesmo que uhum, seja, vou chegar de noite e vou sair de noite, né? Meio no escondido, mas isso, meio nas escondidas, nos escondidos, mas não era do feitio dele fazer não, isso, não, né? E isso, também outra coisa, para mim, Jesus está mostrando aí a superioridade dele de respeito à hierarquia. uhum, Ele é o chefão todo-poderoso, sim, mas o Estevão era o responsável por auxiliar o Paulo sim, na tarefa dele. Então, sim, olha, é aquela coisa do subchefe, que sim. a ordem chega lá no porteiro, né? Exatamente, chega no operário, né? No mais humildezinho.
E mais uma coisa, depois desse parágrafo, a carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta... Ganhou um tamanho tão maior agora. Eu já adorava esse texto. Esse texto ganhou um tamanho muito maior agora. Por isso a importância da gente estudar essas cartas, viu, gente? Sim. Porque não que a gente se debruce com profundidade, porque existem muitos estudiosos de todas as áreas religiosas, tanto católica quanto protestante, quanto espírita, no estudo dessas cartas de Paulo, mas vejam que para os coríntios, Paulo escreveu 2 cartas, porque a coisa lá pegava fogo, certo? Justamente no lugar de maior imoralidade é que Paulo deixou uma das suas mais belas lições falando sobre a caridade, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, enfim, tudo isso está na carta aos Coríntios, que pelo menos é minha intenção que a gente conheça os pontos mais importantes dessas cartas, tá bom? Aprender a ler essas cartas. Marina, por favor. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira, o silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas, como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco. Mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica, com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática o alvitre do mestre, e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Olha que informação interessante, gente. Tessalônica ficava na Grécia, né? Só que mais ao norte, né? E isso confirma aquilo que a gente tinha comentado no trecho que a Ritinha leu. Paulo chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Então, qual foi a primeira carta que Paulo escreveu? Foi aos cristãos da Tessalônica. Então, a carta aos Tessalonicenses, na Grécia. E qual era o problema? Quais eram as notícias desagradabilíssimas? Isso é que é um palavrão, né? Desagradabilíssimas. As contendas, as divergências entre os próprios frequentadores das igrejas, das comunidades cristãs. O problema não estava na mensagem do Cristo, o problema estava entre aqueles que formavam a comunidade cristã. E continua sendo o mesmo problema até hoje, né, gente? As divergências, as dúvidas, as doutrinas estranhas, ainda mais partindo dos judeus. E Paulo segue o conselho de Jesus e escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Então, agora todo mundo já sabe o que significa Tessalonicenses. São os habitantes de Tessalônica, uma cidade, uma região na Grécia. Tá bom? Algum comentário?
E vejam, ajudado por Timóteo e Silas, que na seta iriam preparar todo o pergaminho, todo o material que tinha que comprar, né, gente? Não tinha papelaria, tinha que ir atrás para poder redigir. Paulo ditava e eles tratavam de escrever. Então, era um trabalho espiritual em equipe. Uma equipe no plano material e uma equipe no plano espiritual, né? Então, vamos adiante. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade, primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Olha isso, gente. A cooperação, a solidariedade, a confiança no potencial espiritual de cada companheiro. Então, comprovando que Paulo não escrevia sozinho. E quando ele não conseguia organizar os seus pensamentos, né, que Estevão devia assim, jorrar uma quantidade de inspirações tamanhas sobre Paulo, e ele não conseguia organizar os seus pensamentos, ou organizar os sentimentos em torno, porque imagina o quanto ele não deveria se emocionar ao escrever, ao ditar aquelas cartas. Ele contava com o amparo dos amigos mais adequados. Olha a importância, gente, da cooperação na tarefa espiritual. É muito lindo isso e muito importante para todos nós ainda hoje, sempre. Porque é por isso que lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a mensagem do Espírito de verdade, dizendo que mortos e vivos, mortos segundo a carne, devem se dar as mãos. E era o que estava acontecendo. Né, gente? Muito lindo esse parágrafo, mostrando de que ele não queria centralizar tudo ao redor dele. Era um trabalho cooperativo, né? Muito lindo isso. Pode continuar, Marina. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes escritos muitas vezes em hora de angústias extremas não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, por seu conteúdo de consolações, e o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deveriam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Olha que lindo isso, gente. As cartas
não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Então, por exemplo, a quantidade de cópias começaram a ser trocadas entre as igrejas. Então, ele escreveu aos Tessalonicenses, mas os filipenses também podiam, copiavam e levavam. Havia uma troca. Não ficava guardada só para uma igreja. As cópias das cartas começaram a se esparramar por todas as igrejas. Ninguém era dono de nada. E como registra Emmanuel aqui, elas continuam sendo destinadas à cristandade universal. Universal, não somente ao planeta. E aí, gente, as cartas chegaram às mãos de Simão Pedro, que quando leu, imediatamente identificou como sendo cartas do Cristo. Simão Pedro imediatamente identificou naquelas palavras o pensamento de Jesus. Por isso ele diz, é um novo período luminoso na história do Evangelho. Olha que coisa impressionante, olha que coisa isso, gente. Falou, não, isso aqui realmente são palavras de Paulo. Ah, não, olha, parece o jeito de Estevão. Não. Na hora ele percebeu, identificou que aquelas palavras eram de Jesus. Na verdade, as cartas eram do Cristo, não de Paulo. Olha que coisa linda, gente. Que momento maravilhoso. Por isso que a gente não pode perder a fé, a confiança em Jesus. Que quando tudo parecia perdido e impossível para Paulo, Jesus deu uma ideia sensacional. Escreva e mande as cartas, porque isso vai se esparramar. Então, todo mundo copiava cartas uns dos outros e as igrejas se enriqueciam espiritualmente. Porque não tinha material, gente. Não tinha, só tinha os rascunhos, as anotações de Levi, de Mateus, sobre Jesus. Que não era nada parecido com o que a gente tem hoje no Novo Testamento do Evangelho de Mateus. Depois disso, vieram as cartas de Paulo. Façam uma ideia do impacto que isso causou àquela época. E que ainda causam, né, gente? Quando a gente lê algumas frases célebres de Paulo, como uma que nós já estudamos nos nossos livrinhos. Prossigo para o alvo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Nós precisamos conhecer essas cartas, tá bom? Marina, eu agradeço, já são 8h28, então nós paramos aqui no parágrafo 18, deixa eu marcar para eu não me esquecer na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Mas que lindo isso, não, gente? É maravilhoso. A maneira como Jesus traz soluções para os problemas mais intrincados, e são soluções, às vezes, aparentemente tão simples e que acabam auxiliando a todos. Muito lindo tudo isso. Obrigada pela leitura, Marina. E já no embalo, por favor, faz a prece final para nós. Eu que agradeço. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, acalmar nosso coração, agradecer mais uma vez por tantos ensinamentos, mais uma vez batendo na mesma tecla, né? Que a gente não pode perder a esperança, que as palavras e os ensinamentos do Cristo, eles sempre vão chegar, sempre vão confortar o coração de cada um, né? Então é nisso que a gente tem que se apegar, não perder a fé. Então agradeço também a equipe espiritual da casinha, que também sempre está presente.
E que a partir de agora a gente consiga terminar essa semana mais fortalecidos. E que Deus, na sua infinita bondade, possa tocar o coração de cada um de nós. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez, queridos amigos. Obrigada, Ritinha, Marina, pelas leituras. Obrigada, seu José, pela gravação, pela companhia de vocês. Desejando a todos uma boa noite, um bom descanso. E vamos dormir pensando nessas palavras de Jesus, nessa a maneira como surgiram as cartas de Paulo. Muito obrigada mais uma vez, um grande abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Fiquem com Deus.